Aquela noite, por acaso pensou, vou buscar a correspondência. Quando foi, a carta tinha extraviado e foi entregue à filha dele. Mandou para cá a correspondência e abriu e disse que era um homem, o Sr. Hildebrand, que é um amigo meu, que fora um homem que estivera produzindo fitas. Disse que o Sr. Hildebrand recebeu a informação do Bright Borders, administrador, de que ia realizar uma reunião durante o dia 28 até o dia 1º. Volte e veja com seus próprios olhos. Ele disse, olha aqui, rapaz, tentando me colocar numa coisa dessas. E ele jogou a carta no lixo, continuou aquela reunião naquela noite, e na manhã seguinte começou a pôr a mão no coração dele, chorar, e ali, mesmo dentro da sala, ele disse, Sr. Branham, me conta de que vou ter que estar perante Deus, não sei se eu estava dormindo, o que aconteceu, sonhei, vou dizer que eu estava dormindo, e pensei que meu filho no mercado pôs a mão num saco, quando fez isso, o saco de maçãs, caíram todas, quando foi apanhá-las, eram verdes, porque alguém havia mordido e estava pegando, assim, pondo do saco, algumas rolaram para baixo, foi tentar pegá-las, e elas rolaram para baixo de umas cercas, assim, tinha um cadeado, e havia uma grande rodovia que passava por ali, eu olhei para trás, ao leste, e disse que a corrente estava presa, uma grande rocha ao leste, e fui lá, pensei em tirar a corrente, depois ia apanhar maçãs para o homem, e disse, comecei a tirar a corrente, disse, uma voz fez com que a terra tremesse, a terra debaixo dos meus pés tremeu, disse, depois de parar de tremer, e disse, irmão Branham, era uma voz, a sua voz, reconheci, ouvi alguém que disse isso, dizia, eu vou percorrer essa trilha mais uma vez, e comecei a olhar para cima da rocha, assim, para lá nas nuvens, e ali em cima, de pé, em cima da rocha, estendia desde o leste até o oeste, como uma pontiaguda, assim como a pirâmide vinha aqui ao leste, e lá estava o irmão, em cima do cavalo que nunca vi na vida, um grande cavalo branco, crina branca, caída assim, e o irmão estava assim com um cacique índio, como eles usam, e a roupa deles, um peitoral, bracelete no braço, assim, você tinha suas mãos assim levantadas, e aquele cavalo foi como um cavalo militar saltitando, e disse, pegou as rédeas, foi cavalgando para o oeste. Olhei ali, estavam ali no Monte Cientistas, e isso foi no sábado. A manhã seguinte preguei sobre os cientistas, sabe, a ciência, sobre a ciência ser o diabo. Os cientistas estavam pondo coisas todos ali misturados. O irmão parou, pondo as coisas todas assim, misturando as coisas. Você parou o cavalo, levantando as mãos assim, e gritou, vou percorrer essa trilha outra vez. A terra inteira tremeu, as pessoas estremeceram, e se olharam para cima, olharam para as outras, olharam para si, e encolheram os ombros assim, continuaram na pesquisa científica delas, e o irmão começou a ir ao oeste, e quando fez isso, eu vi esse homem que se apelidava de profeta, disse, ele surgiu montado no cavalo branco e preto, duas cores, e disse, ele surgiu atrás desse grande cavalo, disse, foi bem acima, por cima de nuvens, e caminho não tinha sequer aquela largura. Aquele homem embalou com o vento, soprando as penas, tudo mais nas vestes, e depois a crina na cauda do cavalo, abanando, grande mestre, grande cavalo branco, andando como deve ser, e esse homem correu para trás, veio dos lados do Canadá, e o homem vive no Canadá. Volte, pegou o cavalo, tentou fazer o seu cavalo parar de saltitar com aquelas ancas que bateu contra o... Isso jamais influenciou o cavalo, continuou a andar, disse, aí de repente, vire-se, disse, essa seria a terceira vez que falou, mas a segunda vez que disse, vou percorrer, o irmão falou normal, ordenou, disse, virou-se, chamou um homem pelo nome de, saia daqui, sabe, nenhum homem pode percorrer esse caminho aqui sem que Deus tenha ordenado, saia daqui, ele disse, o homem deu a volta, ele disse, o homem já me escreveu cartas de um lado e outro de ancas do cavalo, aquele preto e cinza, e as duas cores juntas, de um lado, a outra das ancas do seu cavalo, estava escrito o nome dele, a assinatura exatamente como está na carta, e ele cavalgou ao norte, e continuou. Aquele grande cavalo virou-se e foi o mais longe possível para o oeste, disse, ergueu-se o irmão, levantou as mãos assim, ele começou a chorar, disse, irmão Branham, ver aquele cavalo ali, tudo assim, e disse, aquele peitoral assim, brilhando, disse, ficou com as mãos levantadas um bocado, olhou para baixo novamente, pegou as rédeas, disse, vou percorrer a trilha mais uma vez, disse, a terra inteira tremeu de um lado ao outro, disse, não restou nem fôlego para mim, caí ao lado da rocha e acordei, o que isso significa? Não sei. Na manhã seguinte, Junior Jackson, o que sonhou com a pirâmide, sabe,
que eu fui para o oeste. Lembra-se disso? Telefonou 2 ou 3, umas 2 ou 3 vezes antes disso, que estava sobre um sonho que eu estava mexendo com ele, e disse: Billy, eu estava ali com 20 pessoas ali, Junior Jackson tinha me contado esse sonho, mande-o entrar. Só uns 5 minutos ele trouxe a esposa e disse, como testemunha: sonhei, irmão Branham, que eu e a minha esposa estávamos dirigindo, olhei para o Oriente e parecia um sinal como que de 2 discos voadores. Vejam, o mundo não sabe o que é isso, sabe? Vocês sabem que estão presentes, sabemos que é isso, sabemos que é para investigar os anjos do juízo, e como o Pentágono tudo, a respeito de tudo isso acontece, serviços secretos como consegue tornar-se como um relâmpago e desaparecer, afastar-se de qualquer coisa que tenham. Eles não percebem o que é. Deixe-os pensar o que querem. Chame-lhe discos voadores o que quer. Não sabem. Disse: eu vi isso chegando, observei aquilo que era um homem a cavalo, e ele estava chegando à velocidade da luz, e eu vi que ele ia pousar na terra à minha frente. Parei meu carro, soltei e disse: o cavalo estava na estrada, um grande cavalo de guerra branco saltitando. Isso é a palavra, claro, sabem, saltitando. Estava um homem sentado ali em cima desse, ele estava vestido de traje ocidental como cowboy, parecia um chefe de guardas florestais. Vejam, toda a autoridade de cacique do oeste, dos índios, autoridade sobre os índios, guardas florestais, vejam, esse homem tinha seu chapéu puxado para baixo, ele estava olhando para o lado, disse, quando ele se virou de lado, disse, era o irmão Branham, disse, o irmão nunca falou como costumava, disse, Junior, chamei 3 vezes, vou lhe dizer o que fazer. Aí, você pegou suas rédeas, o cavalo deu uns 3 trotes, subiu para os céus e foi em direção oeste. Ele disse, espere aí, olha a volta daqui, aquele cavalo mais pequeno do que aquele, da mesma raça, mais pequeno, e parou. Disse, dei a volta, disse, deve ter mandado falar comigo. Montei, já andou a cavalo também, sabe como sua cela se ajusta, irmão Branham, estribos, disse, pensei, ajusta-se a mim perfeitamente. Peguei nas rédeas, andei pelos céus, disse, puxei as rédeas, fiz parar, dei a volta, parei, entende? Quando voltei, disse, parei o cavalo, desci dele, falei com minha esposa, o cavalo desapareceu. E anteontem, há 3 dias, veio Leo Mercer, veio com o mesmo sonho, sem saber nada disso, sobre tentar fazer um grande cavalo branco procriar com uma égua preta e não conseguiram. Estava nervoso. Disse que fui lá, disse-lhe o que eu fiz, não quero dizer aqui, mas disse-lhe que eu fiz, disse, não vê, agora eu não sabia que Dalton tinha um genro tinha um cachorro com esse nome, você vai saber, Leo, que está sonhando, mas quando acordar, lembre-se disso, disse, nunca ouvi tal orientação. Por volta disso, Roy Robertson disse, irmão Branham, lembra-se daquilo no passado, antes de deixar a igreja pela primeira vez, eu o vi sentado, como senta na Palestina, estávamos todos, o conselho todos, sentados com uma mesa da ceia do Senhor, o irmão falou, e não tinha certeza do que estava falando. Disse, uma nuvem branca desceu e pegou e levou embora. Quando você lembra do sonho de Roy? A nuvem branca levou, disse aí, o irmão desapareceu, andei pelas ruas gritando e clamando. Quando vinha aquele braço aleijado como ele estava, ele largou o rastelo e começou a chorar. Quando me viu chegando, não visitei, por isso contou-me o sonho e estava virando a terra com o rastelo, e o irmão foi embora e andei pelas ruas, toda parte, tentando encontrá-lo, não consegui encontrá-lo. Eu estava gritando, o irmão Branham não vai embora. Uma nuvem branca veio e o pegou e levou para longe em direção ao oeste. Isso foi antes da pirâmide ou qualquer outra coisa. Levou ao oeste, eu clamei, andei pelas ruas. Pouco depois, fui, sentei à minha mesa. Por acaso, olhei para ali, para a cabeceira da mesa, disse, só conseguia ver isso, estava branco como a neve. Você estava ali. Eu disse, você falou com autoridade, não conjectura. Cada homem entendeu exatamente o que eu disse. Oh, meu irmão, irmã, agora vocês conscientes do que significa, entende? Notem, fiquem perto de Cristo. Deixe-me avisar agora, como ministro do Evangelho, não aceitem nenhuma bobagem, não imaginem nada. Fiquem no mesmo lugar até que esse interior do interior esteja ancorado na palavra. Até que estejam em Cristo, porque é a única coisa que vai... Estamos na era mais enganadora em que já vivemos, enganaria o próprio eleito, se é possível, porque eles têm a unção, podem fazer qualquer coisa como os outros, aperfeiçoem-se as suas vidas.